Fala, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora acompanhar aqui um trecho do pessoal da Band Esportes. Aproveitar aqui e já deixar os créditos ao canal oficial da Band Esportes, link aqui na descrição. Arnaldo e o Tironi trazendo informações, o Massini, Pessoni também falando sobre o São Paulo e a preparação para esse jogo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira. Deixa aquele like para estar fortalecendo, se não é inscrito, se inscreva, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Chegada em Lacante, aqui é a festa que a torcida do São Paulo faz ali na chegada. Muita gente falou que ele parecido com o Fred do Desimpedidos, mas, bom, saímos do Depay, cara da Europa, não sei o que e tal, e vemos aqui no Santiago Longo. E aí, Arnaldo? Como há um ano o São Paulo estava apresentando o Rames Rodrigues. É uma mudança. Né? Talvez você pode nominar de todas as formas. Passo atrás, não sei o que lá. O fato é que o São Paulo, nesta janela, optou por jogadores nessa condição, da mesma idade, por empréstimo, revelando um pouco o que o presidente tem dito nas entrevistas, que os pilares do seu segundo mandato, que é um pouco de pé no chão, sem deixar de reforçar o time, mas sem fazer grandes investimentos, sobretudo em nomões. Esquece, isso não vai rolar. Né? As tentativas do São Paulo para nomões eram nomões brasileiros, numa situação como o Alexandro, nomões, caras com experiência. E o São Paulo viu que não tinha condição de fazer isso. Né? Então, esse é um jogador também que talvez tenha chegado um pouco tarde, a gente está falando, né? Porque o Pablo Maia está machucado há muito tempo. Mas nem essas condições o São Paulo conseguiu contratar antes. Né? Mas acho que é um jogador que vai ajudar. Né? A posição carente, o São Paulo só tem o Luiz Gustavo na posição, né? Não tem outro primeiro volante. E um jogador que vinha em atividade, não é? A questão da adaptação é muito mais simples. Arrisco a dizer que ele vai estar relacionado para o jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileiro no final de semana. Né? Então, ele já vem... Os cuidados da comissão técnica com ele serão bem menores, né? Exato. Já... Tá jogando. E outra, os Beldia conhece o cara, entendeu? Conhece, já viu jogar, já tem histórico, né? E é um jogador você gostou, né, cara? Gosto. Você viu? Gosto. Marcação, recuperação da pelota. Ele me parece aquele primeiro volante que incansável, né? Que não vai chegar muito à frente, não vai fazer muitos gols, não tem essa característica, mas daqueles caras que vai morder o tempo inteiro, vai ajudar muito na marcação. Tem uma coisa que me fez ele lembrar, que foi quando o Romero chegou. Ele é um jogador de um clube só. É o clube que ele amou, é o clube que ele nasceu e é o clube que ele jogava. Então ele vai estar numa primeira saída de casa. O Romero, quando chegou em 14, vindo lá do Cerro Porteño, a vida dele era o Cerro Porteño, era tudo que ele tinha na vida, seus amigos, seu ambiente, seu habitat, era aquele lá. E demora um pouco para se acostumar com a grandeza do São Paulo. Eu acho que isso daí me pega um pouco no sentido dele precisar de alguma adaptação, assim. Ele não é um cara rodado, como o Arnaldo brincou agora, né? Um cara que é do Ramon, do mundo, ele não é. Ele era do Belgrano, ele vivia aquela realidade e agora ele vai passar a viver com companheiros novos, num país novo, numa cidade nova, num trânsito novo, numa comida nova. Então, esse tipo de coisa, por mais que ele tenha uma idade bem tranquila, né? 26 anos, tanto em termos de experiência, 26, não é mais um garoto, já viveu algumas coisas. Mas ele ainda vai precisar de toda essa situação de adaptação por conta de ser jogador de um único clube até então. Ô Massa. Oi. Quando a gente saiu lá do Depay, com tudo que envolve Depay, números, jogo, time que jogar, não sei o que lá, e vai no Santiago Longo, que jogou em um time e vem aqui pro São Paulo, uma apresentação mais discreta, ninguém foi lá no aeroporto receber o cara e tudo mais. Como disse o Arnaldo, da medida de um clube e outro hoje, o Corinthians fazendo as coisas que estão fazendo, e o São Paulo fincando os pés na terra, como o Casares disse ontem, em entrevista. Vamos recuperar o clube. Cara, não estou em nenhuma das duas situações, né? Mas se eu estivesse, eu diria que o São Paulo está correto. Acho que o Casares está num caminho de
se o São Paulo tiver um pouco de paciência, né? Todos no São Paulo tiverem um pouquinho mais de paciência, é possível que em 3 ou 4 anos o São Paulo retome a condição de poder contratar o Memphis, entendeu? Nesse momento ele está correto, o presidente do São Paulo está correto na atitude que está tomando. Mas só lembrando que é o mesmo que trouxe o Rames Rodrigues encarando exatamente um ano atrás, como disse o Arnaldo. Só pode ter mudado a visão, mas tá tudo certo, mas é o mesmo. Mas há uma mudança de rumo no São Paulo e ele está sendo... Ele apostou tudo na Copa do Brasil, ele falou sobre isso. Fiquei sem dormir, porque eu apostei tudo na conquista da Copa do Brasil. A gente também tem uma coisa, a gente demoniza muito o dirigente, com razão. Muitas vezes com razão. Mas também nós temos que fazer um meia-culpa e entender que o dirigente também é humano, que o dirigente também tem aspirações de minimamente colocar o clube no lugar devido, né? Então, por mais que na hora às vezes a gente não compreenda, o cara contrata o Rames, o São Paulo tá devendo, beleza, a situação financeira do São Paulo inspirava cuidados há um ano atrás, mas ela estava longe de tomar transfer ban e ficar com bloqueio de conta. É diferente. São situações diferentes. Então, você entende, até porque o plano deu certo. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista, né? Então o São Paulo já vem de uma reconstrução, e a palavra é essa, em andamento. É claro que para validar o mandato, talvez, ele precisasse ter um título, né? É claro que para validar uma reeleição, na discussão com os sócios, era importante arriscar. Ele arriscou, e não arriscou a vida dele, nem o patrimônio dele. Isso é fato também. Ele está colocando o São Paulo nessa condição. Ele não quis vender o Nestor fez o gol do título. Certo? Não é mentira minha. É um fato. Me corrijam se eu estiver errado. Não, então, o São Paulo do ano passado estava nessa situação. É sempre bom a gente lembrar o momento da contratação do Rames e do Lucas. São Paulo tinha perdido do Corinthians. Os dois não tinham sido contratados. O Rames é contratado no dia seguinte da derrota contra o Corinthians e Itaquera. 2-1. Dias depois, o Lucas é contratado. O all-in do São Paulo foi o ano passado, do Casares. Ia ser ainda reeleito e viu a possibilidade de ser campeão. Não vendeu nenhum jogador, não vendeu Beraldo, não vendeu Nestor e conseguiu. Estrangulou tudo, aumentou a dívida. Exato. O que ele está dizendo agora? Eu saí da fila, agora eu preciso pensar um pouco à frente. E agora ele está reeleito, ele tem 3 anos. O all-in do Melo é todo dia. Ele tem mais 2 anos. O all-in do Melo é daqui a pouco. Vai receber o Depay. Então é um processo diferente. É isso. O Casares está numa situação bem mais confortável nesse momento. Se você chegar no Morumbi e falar assim, lá na porta lá do portão, o Arnaldo tirou, ele fala, alguém acha que foi errado aí o que o presidente fez? Com título histórico de Copa do Brasil? Ele mesmo fala isso, né? Acabou, ninguém vai falar pode errar com o Rames todas as vezes que você quiser. Mas se tivesse dado errado, se eu fosse magro, tivesse cabelo, talvez eu tivesse, modelando. Não é o caso, entendeu? A vida é assim, cara. O dirigente também tem que correr risco. Não dá pro cara ficar quietinho ali, esperar o tempo passar. Vou ficar quietinho e vai passar o tempo. Não. O cara correu o risco, deu certo, e agora ele vai recolocar o clube, está tentando novamente entrar numa posição. É muito difícil, porque o torcedor não quer saber. As pessoas não querem saber, ninguém quer olhar para isso. E às vezes o dirigente sucumbe. Vamos ver se ele vai se manter. O primeiro ano de mandato já está no mês 9, né? Então faltam 2 anos e mais 3 meses. Se ele conseguir entregar o clube, para quem vai entregar é uma questão. Qual será a participação dele depois? E se a torcida do São Paulo vai aguentar 2 anos, mais 2 sem título, porque esse ano o São Paulo ainda está na briga, aí nós não sabemos, definitivamente não sabemos. Pode ser que o barulho seja tão grande que chegue em março, na janela de dezembro, e fala, eu vou ter que retroagir, vou voltar atrás. Vai lá no mercado, lá contrata, sabe Deus. Agora,
me parece o caminho absolutamente correto que o Casares está traçando para o São Paulo. O Alisson Teixeira fala, se o São Paulo conquistar um título sem um elenco galáctico, será uma baita surpresa e o método funciona. Veremos, é difícil, né? O páreo está muito complicado, com o Galo, com o Botafogo, mas fala. Libertadores, né? Porque tem Flamengo e tudo mais. Não, tem o Botafogo agora, né? É muito complicado. Não, eu só queria, como a gente misturou um pouquinho até Corinthians e São Paulo, tudo isso que o Corinthians está fazendo esse ano me parece o seguinte, o ano que vem, ele tem uma enorme, vamos dizer que, ganhando ou não ganhando esse ano, acontecendo, enfim, permanecendo na primeira divisão só, ele me parece ter um trabalho e um elenco mais forte para o ano que vem. Tem. Fazer o negócio. Cara, os caras não são velhos, são jogadores treinador é muito jovens. Você está montando um grupo bem interessante para o ano que vem. Talvez não venha ainda nada este ano, mas o ano que vem você tem hoje um trabalho. E não vai ter que gastar talvez tanto mais dinheiro. É uma manutenção. Dá, né? É uma manutenção. Sim, então, mas Se for só pensando nesse negócio de um ano para outro, que hoje, este ano, o Casares está com mais tranquilidade para tomar suas decisões porque ele fez as doideiras no ano passado. Talvez o Corinthians pode viver um ano menos doideira o ano que vem. Talvez. A gente não sabe, mas para tentar pegar o exemplo. Não, é a questão, por isso que depende tanto do que o Corinthians tiver para o ano que vem. E por isso o investimento do Corinthians é o mesmo do Casares, não é para ficar na primeira divisão, não. Isso é ponto passivo. Essa é uma cascata. O Corinthians não está investindo para ficar na primeira divisão. Ele tem a terceira folha de pagamento do país. Ele está investindo para ser lá, hein? Precisa atualizar isso aí. Ele está investindo para ser campeão e dar um salto para disputar as principais competições. Né? Ele ainda tem essa chance. Né? E o São Paulo, um ano depois, ele não está contratando 21 jogadores. Ele está contratando 3 jogadores porque 2 se estouraram e um não tem reserva. Aliás, 3 se estouraram, né? Talvez o São Paulo não contratasse nessa janela. Se o Patrick não tivesse quebrado a costela, se o Pablo não tivesse arrebentado e o Alisson também. Né? É possível. Então essa é uma coisa diferente. O São Paulo não está trocando todas as peças no meio do caminho. Também é parte dessa história do que o São Paulo faz, né? Ele vai tentar, não vai ter times muito estrelados, mas vai tentar manter o elenco o máximo possível. Quando fizeram a pergunta aí, o São Paulo... a história do São Paulo recente, vitoriosa, e mesmo a do Tele, é de 100 estrelas. 100 estrelas. São Paulo foi tricampeão brasileiro sem nenhuma grife. Verdade. Zero grife. O goleiro que era o mais... O São Paulo, para ser campeão da Libertadores e do mundo, contratou um jogador que fez diferença por um período. 3 vezes. Amoroso. Fato. Fez diferença, como o Lucas fez. Só que ele não tinha isso. Fez diferença. Acho que sem o Amoroso, o São Paulo não ganharia nenhuma coisa e nem outra. Mas são poucos os exemplos. O time do Tele, o Raí era contratado o moleque do Botafogo Ribeirão Preto. Não tem. Quando o São Paulo foi para Grife, Adriano e tal, isso deu mal. Grife, para mim, cara, olha, só numa situação muito... Eu não compro camisa de Grife, não. Eu prefiro comprar a camisa de jogador que está chegando com fome, como diz o outro. Então você vai comprar a camisa do Sabino, porque ele renovou o contrato com o São Paulo. Vamos colocar na tela aí olha lá. O São Paulo acertou a renovação do contrato do zagueiro Sabino até 31 de dezembro de 2026. O vínculo anterior se encerraria no fim desse ano. Então é isso, ele tinha contrato até o fim do ano. O São Paulo se antecipou e renovou até o fim de 2026. Uma pergunta, ele está ganhando a posição do Alan Fran? Não, acho que não. Acho que ele teve... Por exemplo, quinta-feira, vai ser ele? Eu acho que vai ser o Alan Fran. Eu também acho, mas fala. Mesmo com o Hulk, né? Essa é uma questão importante, porque o Sabino marcou muito bem o Hulk no jogo da ida. É do mesmo tamanho. O Alan Fran é um jogador mais baixo, menos físico que o Sabino. Mas eu acho que pelo São Paulo precisar do resultado, o Alan Fran dá mais dinâmica ao jogo do São Paulo, eu imagino que vai jogar o Alan Fran. Eu não faria isso. E só para fazer justiça com ele, né? Veio lá um contrato, acho que a princípio de produtividade, aceitou recuperar, quietinho lá, foi trabalhando, deu uma emagrecida, tudo mais. Acho que é mérito dele, ele ter trabalhado quieto, ninguém quase falava dele, veio como um patinho feio total e deu um pouco volta por cima, garantiu aí mais 2 anos de contrato, certamente um contrato bom para sua família e tal.
Só fazer esse mérito a ele também. Agora, a gente vai falar mais, claro, desse jogo. Esse jogo vai ser quinta-feira. Amanhã tem jogo também de outros times, mas o Longo você acha que vai estar relacionado, mas não vai jogar. Não. Embora o Bobadilha relacionado, o Longo não pode jogar a Copa do Brasil. Ah, verdade. Relacionado para o jogo do Brasileiro, domingo contra o Cruzeiro. Mas para esse jogo da Copa do Brasil de quinta-feira, talvez Bobadilha não jogue, não é isso? Exato. Né? Ele sentiu um incômodo na panturrilha no jogo Uruguai-Paraguai, mas ele não foi... Os exames não apontaram lesão. Tanto que ele vai ser relacionado para o jogo contra o Brasil, em princípio. Não sei se ele vai começar jogando. Mas é o que tá. Eu acho... essa é a armadilha da data FIFA, né? O São Paulo não joga na quarta como o Corinthians, joga na quinta. Mas, para mim, serve a mesma coisa para o Arana, que vai jogar em tese pela seleção. O cara jogar na terça-noite uma partida eliminatória no Paraguai, quinta-feira ele vai estar no bagaço. Pode ser o Arana, o Bobadilha, o Lucas e tal. Eu acho aquela coisa... E é uma curiosidade, né? Porque agora, fosse uma rodada do Brasileiro, ela tem menos impacto do que uma rodada de volta. Ah, sim. Isso vale para os jogadores do Flamengo, que vão jogar contra o Bahia, para os jogadores do Bahia, né? Então eu acho que é uma situação que quem está na data FIFA jogando hoje vai ter muita dificuldade de ir bem na quinta. Na quarta, então, é quase impossível, né? Pessoal, é isso. Informações sobre o São Paulo, que joga na quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Jogo importante, Copa do Brasil. O Lucas, que está na seleção, a seleção que joga hoje. Muito provavelmente ele já vai estar à disposição na quinta-feira, né? Joga hoje, amanhã chega. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem que ser avaliado também, né, para ver se vai poder jogar. Mas acredito que sim, o Lucas não é nem titular na seleção brasileira. O último jogo, no jogo da seleção mesmo, ele entrou ali no segundo tempo. Mas é aguardar, né? São Paulo que perdeu o primeiro jogo de 1-0, mas está vivo. É um placar totalmente reversível. É claro que não vai ser um jogo fácil, mas acredito sim que dá para buscar essa virada aí contra o Galo na próxima quinta-feira, né? Futebol voltando aí após essa pausa para data FIFA. Vamos aguardar. Outra informação aí que o Arnaldo, né, o pessoal da Band Esportes trouxe, a renovação do contrato do Sabino até dezembro de 2026. Ele que assinou com um contrato de produtividade, foi pouco aproveitado, mas que nesses últimos jogos aí o Zubeldia está aproveitando ele muito bem. Teve aquela confusão ali no jogo contra o Palmeiras, né, que ele deu um soco no... Não me recordo aqui qual foi o jogador do Palmeiras. Teve esse gancho aí, né, que os jogadores que participaram daquela confusão pegaram. Mas o Sabino renovando aí o seu contrato com o São Paulo. Está sendo muito útil, o Zubeldia está aproveitando bastante o Sabino desses últimos jogos. Está até entrando ali algumas partidas de titular. O jogo contra o Atlético Mineiro é na quinta-feira, às 21h45, lá na Arena MRV. Um dos problemas para essa partida aí é o gramado, né? O gramado do Atlético lá da Arena MRV é péssimo. Pode ser que esteja melhor agora, né? Passou por um tratamento, mas tem tudo para ser um grande jogo na quinta-feira. Um provável São Paulo aqui, o pessoal do GE, né? Informação aqui do pessoal do GE. Um provável São Paulo para essa partida de quinta-feira contra o Atlético Mineiro, com Rafael, Rafinha, Arboleda, Sabino e Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha e Luciano, Wellington, Rato, Caleri e Lucas. Esse é um provável São Paulo. O que tem de melhor, né? O São Paulo vai com o que tem de melhor. O Jamal está na sua seleção, né? Vai retornar em breve, mas eu acredito que esses jogadores que foram contratados agora não pode jogar nessa fase, só na próxima fase, né? Caso o São Paulo avance para a semifinal. O Jamal e o Santiago, que foi apresentado hoje, né? Aguardar aí essa partida de quinta-feira. Aproveita e já deixa seu palpite aqui nos comentários. O torcedor tricolor está confiante, acreditando na vitória, na virada, né, do São Paulo contra o Atlético Mineiro. Deixa o seu palpite aqui abaixo. Valeu, galera. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.